Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar os ponteiros da nossa vida? Vamos estar alinhados com a vontade de Deus? Vamos buscar conhecer a vontade de Deus e realmente querer estar dentro deste padrão? Vamos conhecer o que o Senhor nos ensina, as advertências de Jesus para a nossa vida e vamos viver desta forma? Sim, vamos conhecer o que o Senhor nos fala sobre cada detalhe e no programa de hoje conversaremos sobre advertência sobre o divórcio. Uau! Jesus falou sobre este tema. Jesus nos adverte sobre o divórcio. Por quê? Para quê? Como assim? O que ele nos fala? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Ela trata de todos os assuntos que você possa imaginar. Jesus vai falar sobre a questão do divórcio, vai alertar, vai advertir, vai dizer, cuidado, cuidado. Hoje nós estamos vendo assim a lei cada vez afrouxando mais com relação ao casamento, cada vez tirando, desconstruindo a família, desconstruindo a aliança do casamento, desconstruindo as bases, os fundamentos de um lar, de uma família e deixando entrar tantas coisas como, por exemplo, o divórcio. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, pois esse problema do divórcio não é atual, não é do século passado. É um problema que está aqui na Terra, no meio da humanidade há tanto tempo. Antes de Cristo, no tempo de Moisés, antes de Moisés, no tempo antes do dilúvio. Vamos ver a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, vamos ler do verso 2 ao 9, a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bem, aqui a Escritura está dizendo que foram alguns fariseus que vieram perguntar a Jesus. Vieram para experimentar Jesus. Vieram para fazer Jesus cair em uma cilada. Vieram para jogar Jesus contra a multidão ou contra a própria palavra de Deus, a lei, a Torá. Então perguntaram a Jesus, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Tá certo, Jesus, o divórcio? O que você fala? E Jesus respondeu, o que Moisés diz? O que a lei diz? O que vocês receberam até hoje nas Escrituras? Aí eles falaram, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu. E Jesus respondeu, ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Por que isso? Porque a dureza é aquele coração que não perdoa, é aquele coração que não aceita,
É aquele coração que vive em conflitos e criando conflitos, vive brigando e vivendo em clima só de briga, em que se torna impossível caminhar junto. A palavra fala, 2 podem caminhar juntos se não houver acordo. No casamento é um acordo, é uma aliança. Para caminhar junto é necessário acordo, é necessário concordância. E a concordância traz renúncia. Você pode escolher ter razão ou ser feliz. Para você ter razão é fácil, é só brigar. É só você impor e você mostrar que você está certo. Você vai conseguir mostrar que está certo, mas você vai causar feridas e vai trazer conflitos. Mas, se você quiser ser feliz, você vai esperar a hora, você vai orar, você vai aguardar o momento certo de falar a respeito daquele assunto. Quantos casamentos acabam por causa de conflitos constantes? Conflitos. Um não aceita o que o outro fala e confusão no lar, então vem o desgaste. Os conflitos trazem o desgaste e vai havendo a separação. Um não quer mais conversar com o outro, um não se agrada mais do outro, e vamos embora, vamos separar, vai ser o melhor. Hoje, casamentos estão sendo desfeitos por qualquer bobagem. Qualquer bobagem. Houve o tempo em que havia a separação, o desquite, levava-se às vezes 2 anos para que fosse assinado o divórcio. Hoje, em 1 semana o divórcio já sai, no mesmo dia já se assina, já está tudo pronto, porque é o mundo que está mandando nas leis. Foram tirando a Bíblia, os princípios cristãos do Código Penal e então vão se colocando leis humanas. E aí vai ficando fácil separar, vai ficando difícil conviver. E pessoas estão separadas, casaram de novo, separaram no 2º casamento, casaram de novo, separaram no 3º casamento, casaram de novo, estão pensando em separar já no 4º matrimônio. O que é isso? O que é isso? Isso mostra que o divórcio não corrige os corações. Isto mostra que divorciar-se por qualquer motivo não é sábio e não vai trazer solução para os corações, para o lar, para a família. O casamento é uma aliança. É como se você pegasse 2 folhas de papel, passasse cola e colasse. Quanto mais o tempo passa, aquelas 2 folhas tornaram-se apenas uma. Se a pessoa vai rasgar, vai tentar descolar, ninguém vai sair inteiro. Vai rasgar. Ambos estarão rasgados. Ambos estarão mutilados em seus corações. Porque fere, rasgou. É claro que houve casamentos que foram feitos que deveriam ser anulados. A mulher se casou com um homem que é doido, um esquizofrênico, uma pessoa que queria matá-la, destruí-la. Não tem jeito. Ou se casa com alguém que depois se confessa que não gosta de mulher, deveria ser anulado esse casamento. Não um divórcio, mas anulação do casamento. Para um novo casamento, aquele foi anulado como se não existisse. Casou com um sádico, um cara doido, sim. Mas hoje nós estamos vendo o divórcio por questões tão sem sentido. Nós estamos com conflitos entre gênio, entre a questão de cada um, o tipo de cada um, questões tão simples de serem resolvidas.
Mas Jesus, ele disse, olha, no início não foi assim. Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, por não saberem perdoar, por não saberem relevar as coisas, por não saberem corrigir as situações. Mas no princípio não foi assim. Deus estabeleceu o casamento homem e mulher, e Deus os abençoou e disse que o marido ambos deixariam pai e mãe, se uniriam à sua esposa e seriam os dois uma só carne. E Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas, do verso 10 ao 12, nós lemos, em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Agora Jesus está falando sobre o divórcio e um novo matrimônio. Ele está falando aqui, não sou eu, não é uma igreja, não é uma denominação, mas é Jesus, é o Senhor, é a palavra de Deus nos dizendo, quem repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Por questões tão banais, por questões que poderiam ser resolvidas, por questões que tinham solução, se ela deixar o marido, por questões assim, estará cometendo adultério se casar com outro. Se você falar isso hoje, as pessoas vão te crucificar. Lá em Porto Velho, um dos pastores, muito amigo nosso, e que é Gideão, ele disse, pastora Ângela, eu perdi tantos membros, porque eu não aceitei o divórcio e nem o novo casamento de várias pessoas que estavam se divorciando por questões banais. Não questões como relações sexuais ilícitas, como traição, coisas sérias, graves, mas por questões banais e com solução. As pessoas hoje acham assim, eu tenho de viver a minha vida, eu tenho direito de ser feliz, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, eu não preciso estar preso, aprisionado, eu estou livre. Não é bem assim. Não é bem assim. O casamento é uma aliança. Olha a seriedade do casamento e a seriedade do divórcio. Mateus 19, de 7 a 10. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus falou algo tão sério, que os discípulos ficaram apavorados. Jesus, se é assim, não convém casar. Se não estamos livres para casar e separar por qualquer motivo, Jesus disse, por questões sexuais ilícitas, por traição, por problemas sexuais de abominações, pode haver o divórcio. Mas ele disse da seriedade do casamento e a seriedade do divórcio. Jesus está falando aqui de um segundo casamento que a pessoa está cometendo adultério, se separou por coisas que não foram fortes, como relações sexuais ilícitas de um dos dois cônjuges. E os discípulos disseram, Senhor, não dá não. É melhor então não casar. É melhor não casar. E Jesus, então ele responde para os discípulos, olha, realmente tem gente que não vai casar. Tem gente que vai se fazer eunuco, tem gente que vai ficar
sem casar por causa do reino de Deus. Tem gente que nasceu para ser eunuco, não vai se casar. Mas, se você se casou, é tão importante saber que o bom relacionamento no casamento parte do princípio do amor, aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, aquele amor que jamais acaba, aquele amor que perdoa, aquele amor que se dá. Não tem coisa mais linda do que um casamento fundamentado no Senhor e em amor. Não tem coisa mais gostosa de viver do que o relacionamento a dois em amor. Não tem coisa melhor, mais linda, mais sublime, mais pura. Não tem. Mas também não tem coisa pior do que um lar que vive em conflito. Um lar que vive com briga, com dissensão, com acusações. Deus, Ele odeia o divórcio e a violência doméstica. Sim, olha o que está em Malaquias 2, de 14 a 16. O Senhor diz, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O Senhor está dizendo aqui que Ele odeia o repúdio. Ele odeia essas brigas, esses conflitos, estes lares que parecem um campo de guerra, um campo de batalha. Um fala A, o outro fala B, um grita, outro grita mais alto, e se exasperam, se estressam e se agridem. Isso não agrada ao Senhor. Ele não fez o lar, a família, para ser um campo de batalha, para viver em guerra, em conflito, em confusão. Não. Ele fez a família para ser um ninho de amor, de alegria, de prazer. Deus fez a família para mostrar na família o seu amor. Claro que os dois, cada um veio de uma família. Cada um tem sua cultura, seus costumes, formaram juntos uma nova família. É uma nova cultura que surge, é um novo lar. E nesse novo lar, quando o Senhor habita nos nossos corações, nós vamos aprendendo a ceder, a renunciar, a perdoar, a amar. Não tem jeito de viver sem isto. Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você opte por viver só, você tem de colocar estas coisas em prática. O perdão e o amor. Porque relacionamento, nós não vivemos isolados, vivemos em relacionamento uns com os outros. E o casamento é essa fábrica maravilhosa, esse lugar maravilhoso onde nós podemos exercer o amor. O Senhor diz que odeia o divórcio, odeia o repúdio e odeia a violência. Vocês estão cobrindo suas vestes de violência, as brigas. Conta-se de uma mulher que chegou lá para o seu líder espiritual e disse, olha, eu não aguento, eu vou separar do meu marido. Não aguento mais, porque é briga, todo dia lá em casa tem briga. E ele perguntou, como são as brigas? Eu falo uma coisa, ele fala outra, e cada um fala mais alto do que o outro, e só dá briga, só dá confusão, os vizinhos escutam e chega, eu não aguento mais.
eu acho que nós vamos separar. Precisamos separar. E aquele líder então disse para ela, para aquela senhora, olha, eu tenho aqui uma água benta, uma água abençoada. Tenho aqui uma garrafa com esta água e ela vai ser uma bênção para você. Você vai fazer o seguinte, deixa isso aqui ali na sua cozinha, ali na sua pia, e toda vez que seu marido começar a qualquer discussão com você, corre na cozinha, pega uma colher desta água, põe na boca e não engole. Fica com a boca fechada, com esta água benta na sua boca, até passar a raiva do seu marido. Deixa ele falar. Quando você viu que ele falou tudo e está tranquilo, aí você pode engolir a água. Você vai ver que as brigas vão acabar. E ela agradeceu aquele líder e falou, ai, que coisa boa, eu vou colocar essa receita em prática. Levou a água, colocou lá na sua cozinha e naquele dia seguinte o marido veio e quando ele começou a ficar exaltado, ela correu na cozinha, pegou a colher com a água benta, a água abençoada, pôs na boca e ficou com a boca fechada, com aquela água ali, esperando passar a raiva do marido. Ele falou e, como ela estava de boca fechada, passou aquele momento da ira dele e ela engoliu a água, aí já não tinha o que falar. E depois de uns 15 dias ela voltou dizendo, olha, deu certo, acabaram as brigas lá em casa, não tem mais confusão, esta água é maravilhosa. Eu queria muito outras garrafas para dar para as minhas amigas também. É claro, esta água maravilhosa está no silêncio, em esperar, está em passar a ira, está em sabedoria, saber a hora de falar, o que falar e como falar. Tudo tem hora, tudo tem um modo, tudo tem o como. Então, muitas brigas acabariam quando alguém fica quietinho, deixa passar a ira. Quando você ora, quando você entrega ao Senhor o seu lar, quantas vitórias maravilhosas nós temos. Nós vamos ver que para uma família ser feliz, não haver divórcio, não haver separação, pelo contrário, ser um pedacinho do céu aqui na terra, nós temos o tripé da família. A matemática diz que por 2 pontos passa uma reta e uma única reta. E a matemática diz que por 3 pontos passa um plano e um único plano. Se você tiver um banquinho de 4 pés, você vai ver que se o terreno é irregular, se o piso está um pouco irregular, o banquinho fica penso, não fica firme. Mas se você tem um banquinho de 3 pés, ele fica firme em qualquer terreno. Lá no fundo do quintal, lá no quintal, no meio dos buracos, etc., o banquinho ficará sempre firme, porque por 3 pontos passa um plano. A palavra de Deus nos traz 3 pontos para passar o plano da família que Deus nos deu. Olha a palavra de Deus aqui em Colossenses 3, de versículo 1 e 2. O Senhor diz assim, os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato no Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha que coisa linda. Primeiro ponto, esposas, sede submissas ao próprio marido. Quando se fala em submissão, o feminismo diz, a mulher vai se sujeitar. Não é sujeitar, é os dois estarem com a mesma visão.
a esposa ajudando o marido ajudando a esposa. Ambos caminhando juntos com a mesma visão, ambos um ajudando o outro, um sustentando o outro. Isto é a submissão feminina. As mulheres sabem quão importante é o seu papel, como a mulher empurra o marido, como a mulher sustenta o marido, como a mulher, quando ela honra o seu marido, ela o levanta na sociedade, ela o levanta no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa. Como a mulher valoriza o marido, ela o honra, como que isto é importante para os filhos e para a família. Quando a mulher é submissa. E, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Marido, amando a esposa. Para a esposa amar é muito fácil, porque a mulher é toda amor. Mas o homem precisa aprender a amar, a falar as linguagens de amor. É importante você ler aquele livro do Dr. Chapman sobre as 5 linguagens do amor. O amor tem linguagens. Ele viu casais que se separaram, que simplesmente se amavam, mas não falavam a mesma linguagem. A linguagem de palavras de elogio. Quando você é importante para você ouvir, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pessoa que fala isso constantemente, esta é a sua linguagem. Tempo de qualidade gasto com a esposa, ou com os filhos, ou com o marido. Ele gosta de olhar nos olhos e que você preste atenção e esteja ao seu lado em todo tempo. É o tempo de qualidade. Presentes, aqueles para quem o presente é tão importante, esqueceu o meu aniversário, esqueceu as datas importantes. Presente, dê flores, dê presentes, se esta é a linguagem da esposa. O toque, que é o abraço, o beijo, o toque, tocar, como é maravilhoso. E também o serviço. Servir, levar o café, preparar, arrumar as coisas um para o outro. As linguagens de amor. Cada um de nós tem linguagens. Às vezes falamos 2, 3, 4 línguas dentro do casamento. Mas precisamos falar a linguagem do cônjuge. Um falando a linguagem do outro. Para que haja amor. E os filhos obedecendo os pais. Quando os pais se amam, é fácil para os filhos obedecerem. Quando a mulher é submissa, é fácil para o marido amar. Quando o marido ama, é fácil para a mulher ser submissa. Então, esse tripé da família vai evitar o divórcio. Vamos amar? Vamos servir uns aos outros? Vamos viver em amor? Vamos orar então. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como o meu lar precisa de Ti, tem misericórdia das nossas vidas e ajuda-nos a viver este tripé da família. Ajuda-nos a amar como Cristo amou, a ter a submissão como a igreja se submete a Ti, que cada esposa, que eu possa me submeter ao meu esposo, cada mulher seja submissa ao seu marido, com amor, fazendo juntos a Tua vontade. E que os nossos filhos possam ver o Teu amor nos pais e possam se alegrar. Abençoe cada lar que nos assiste agora, com a Tua presença, com a Tua cura, com o Teu ensino, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Vamos em frente, cumprindo o propósito do Senhor, caminhando na sua presença dia após dia, tendo um lar feliz. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.